Juntos aqui estamos mais uma vez para seguirmos com a leitura do livro Guerra no Além, que vai nos mostrar a interação entre os dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. Esse livro foi coordenado por Abel Glasser e pelo espírito Caibar Schutel e seus emissários de Alvorada Nova. Oitava leitura. Como foi a Primeira Guerra Mundial? Isso aqui vista pelo lado dos espíritos, não o lado da história, não é? Vamos ver como é que eram os bastidores disso tudo. E como começou essa guerra de grandes proporções? Shin prosseguiu. A partir da perda da região da Alsácia-Lorena pela França para a Alemanha, por volta de 1870, restaram feridas abertas, não cicatrizadas. Tanto os encarnados quanto os desencarnados agitavam-se em torno dessa porção territorial. Iniciou-se então na Europa uma corrida armamentista, e durante esse período, os alemães e os franceses sofreram enorme influenciação de entidades inferiores, interessadas na eclosão de mais e maiores batalhas. A França estava isolada na Europa e a Alemanha fortalecida. Convenções e tratados foram assinados, muitos deles sobre forte envolvimento espiritual. Por volta de 1905, a situação já estava grave e qualquer incidente poderia levar à guerra. Entidades ligadas à França concentravam-se no posto Pátria e Força e as vinculadas à Alemanha no Integridade Nacional. Lembro que esses são grupos espirituais de origem inferior. Eu vou ler novamente o parágrafo. Por volta de 1905, a situação já estava grave e qualquer incidente poderia levar à guerra. Entidades ligadas à França concentravam-se no posto Pátria e Força e as vinculadas à Alemanha no Integridade Nacional. A espiritualidade superior é óbvio, e aqui o autor convida a lerem o livro Alvorada Nova, o capítulo no plano mais alto, para que possam entender como isso se passa. Então vamos continuar. A espiritualidade superior, é óbvio, estava a par dos acontecimentos, mas não interferiu, pois a humanidade, de um modo geral, deveria passar por essa experiência sozinha. Assim, as zonas umbralinas adquiriram maior força de pressão e as obsessões eram comuns em cortes, palácios de países da Europa. Ou seja, de tempos em tempos, a espiritualidade nos dá oportunidades de agir por nós mesmos, para que a gente mostre a nossa tendência verdadeira. Foi o que aconteceu nessa Primeira Guerra. E eu convido a todos a pensarem se não é o que está acontecendo agora, em 2022, quando leio esse livro. Será? O que vocês acham? Anote aí embaixo para a gente comentar o assunto. Estava formado o antagonismo cruel entre as duas nações, mais adversárias do contexto. De um lado, a Tríplice Aliança, liderada pelos alemães, e do outro, a Tríplice Intendente, comandada pelos franceses. Jamais imaginei, Shin, que as guerras ocorridas no plano material tivessem participação tão direta do plano espiritual inferior, comentei. Não somente do inferior. Colônias espirituais de planos elevados acompanham as contendas do plano físico, embora nesse caso seja para auxiliar os encarnados a tomarem as melhores decisões, inclusive para buscar a paz o mais breve possível. De outra parte, as entidades do plano inferior agem para desestabilizar ainda mais o mundo material, pois regozijam-se diante da perturbação, tal como vivem no umbral. Logo, é preciso cautela por parte dos que estão em jornada na crosta, para evitar os assédios negativos que sofrem dioturnamente desses espíritos malignos. Eu lembro Jesus que disse: orai e vigiai, meus amigos.
Mas, aparentemente, guerras ocorrem por fatos políticos. É difícil conceber que, por meras obsessões, consigam as criaturas umbralinas influenciar todo um contexto envolvendo várias nações. Não é tão simples assim. Obsessões dirigidas a grandes líderes de nações poderosas podem causar sérios transtornos à humanidade. Por outro lado, é preciso ressaltar que os homens são falíveis e têm vários desvios de comportamento. Logo, não é difícil influenciá-los para o mal. Em verdade, muitas vezes já existe a tendência dos seres humanos para promover lutas ou participar de rivalidades hostis, o que é somente incentivado por criaturas do umbral. Quem faz a guerra é o encarnado, mas certamente há a participação das zonas trevosas. A Primeira Grande Guerra, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, teve início somente por conta do assassinato do arquiduque Ferdinando? Isso perguntou o nosso amigo. A resposta de Xin, não. Houve outros fatores determinantes, muitos deles acompanhados de perto por espíritos belicosos e habitantes de regiões escurecidas do plano espiritual. Eu vou continuar o meu relato, disse Xin. No século passado, Marrocos foi um dos países mais cobiçados pelas potências europeias, quando da partilha colonial da África, nos fins do século XIX. Na época, era um sultanato muçulmano, convulsionado por tribos insubmissas e por verdadeiros senhores feudais, praticamente independentes. A proximidade do Marrocos da Argélia, já em poder da França, despertava nos franceses interesse especial na região. Aliás, o Marrocos havia provocado a cobiça de várias nações europeias, devido a algumas riquezas minerais. A África era bastante grande e, naquela época, suficientemente manipulável para servir de base a uma negociação lucrativa. Em 1904, o comércio francês já ultrapassava o de qualquer outro país da região. Pretendendo transformar o Marrocos não só numa fonte de riquezas, mas também em um ponto de apoio para a defesa da Argélia, a França fez um acordo secreto com a Inglaterra, a fim de desmembrar o país africano, ficando uma pequena porção fronteiriça, a de Gibraltar, com a Espanha e o resto com a França, recebendo a Inglaterra, em retribuição, absoluta liberdade de ação no Egito. Nessa ocasião, os gabinetes palacianos da crosta terrestre, franceses e ingleses, foram bastante assediados, especialmente por entidades do posto Pátria e Força, paralelamente ao acordo franco-inglês, que estava em desenvolvimento. Os espíritos ligados ao posto Integridade Nacional, que é alemão, e resignados com a conquista francesa, influenciaram continuamente o governo alemão. Os germânicos, que sempre esperaram receber compensações da exploração dos franceses no território do Marrocos, sentiram-se ameaçados com a aliança Inglaterra e França. Para dar uma demonstração de força, opuseram-se radicalmente a essa supremacia que se avizinhava, dando origem a uma crise internacional. No plano espiritual inferior, ambas as fortificações agitavam suas bandeiras em torno de um único ideal: provocar a guerra na crosta a qualquer custo. Tinham interesses na eclosão de uma luta armada, pois haveria muitos desencarnes e, consequentemente, conseguiriam arregimentar mais seguidores. Ou seja, se há mais mortos, eles podem conquistar mais espíritos maus para o regimento deles nesses postos espirituais negativos. Seguindo, note-se que as entidades pouco esclarecidas de regiões umbralinas não agem com muita lógica e racionalidade. Seguem seus instintos, quase sempre fruto da vida desviada dos bons propósitos que levaram como encarnados. Nutrir ódio é uma meta revanchista, somente fortalecia as lideranças nas fortificações umbralinas, propiciando aos dirigentes ampliar a dominação das entidades que comandavam. A ocasião parecia propícia ao intuito que perseguiam, de modo que as influências persistiam sem cessar.
A Alemanha, na oportunidade em que a França e a Inglaterra discutiam os termos do acordo, fez o seu imperador Guilherme II desembarcar em Tanger, norte da África, pressionando a convocação de uma conferência internacional. Nessa oportunidade, informados do aparato militar alemão, os franceses quiseram voltar atrás, mas foram obstados pelos obsessores que cercavam, com insistência, os dirigentes do governo. Assim, o melhor caminho foi o de aceitar a conferência proposta, evitando o confronto. Realizou-se o encontro de cúpula em Algésiras, Espanha, em 1906. Durante os trabalhos, as entidades da fortificação ligada à França, no umbral, souberam agir com mais astúcia e sobrepujaram a influenciação dos inimigos da integridade nacional, que é alemão. Ao fim, assinado o tratado em 7 de abril de 1906, os franceses levaram vantagem. Inconformados, os integrantes do posto germânico umbralino fizeram várias reuniões, nas quais pregavam como única solução a guerra, mesmo porque sabiam que os adversários desejavam tomar à força a Alsácia-Lorena. Por outro lado, na materialidade, os alemães tiveram que se contentar com o sudoeste africano. Nesse assunto, envolvido pelas boas vibrações de mentores espirituais, o Kaiser nunca fora favorável a uma linha agressiva e, durante algum tempo, a Alemanha esteve perto de não se revoltar contra o Acordo de Algeciras. Trabalhando também pelo bem da França, emissários de Alvorada Nova, atuando na crosta, buscavam influenciar positivamente os franceses para que não mais disputassem agressivamente qualquer região africana. Quando os espíritos umbralinos de ambos os lados reconheceram que os governos estavam protegidos por emissários do alto, voltaram suas forças sobre os comerciantes, através dos quais continuaram a influenciar a fim de que a questão do Marrocos fosse reavivada. Os membros da fortificação Integridade Nacional tentaram influir diretamente no Marrocos e, mediante o mecanismo da obsessão, agiam sobre os habitantes desse país, o que causou revoltas internas e hostilidades contra a França. É verdade que muitos conflitos ocorridos no plano material são frutos exclusivos dos erros e desvios dos próprios encarnados, como já mencionei, embora não se deva subestimar a força espiritual inferior agindo, frequentemente, nesse contexto para influenciá-los. A realidade, numa intercomunicação entre os dois planos da vida, positiva e negativamente, há indícios que são mais sujeitos às más influências, favorecendo a aproximação de obsessores e, com isso, desviando-se da trilha cristã. Outros, no entanto, em face de um comportamento moral íntegro, são mais bem intuídos e inspirados por mentores das colônias espirituais, assimilando bons conselhos e permanecendo na senda do bem. Depende sempre do indivíduo a receptividade de uma ou outra mensagem. Logo, o livre-arbítrio em aceitar um bom ou um mau conselho pertence a cada um. A situação interna do Marrocos piorava a cada dia e havia movimentos hostis no Sudão, vou ler outra vez o parágrafo. A situação interna do Marrocos piorava a cada dia e havia movimentos hostis ao sultão Abdul Aziz, acusado de vender o país aos infiéis. No caso, os franceses. Apesar do apoio diplomático francês, o sultão perdeu rapidamente o terreno para um rival feroz, seu meio-irmão mais velho, Mulay Hafid. Intensamente obsediado por forças do posto Integridade Nacional, que foi proclamado sultão em Fez, em janeiro de 1908. No fim desse mesmo ano, todas as influências negativas das entidades obsessoras da fortificação alemã do umbral surtiram efeito e a Alemanha mudou o seu comportamento, visando conseguir um tratado mais favorável aos seus interesses econômicos. Várias entabulações estavam em andamento nos dois planos da vida. A ambos os postos do umbral interessava a guerra.
E eles eram auxiliados por outras fortificações, também em zonas inferiores, que atuavam no mesmo sentido. A pressão para a eclosão de uma contenda mundial era imensa. As colônias espirituais também enviavam seus emissários. Porém, muitos homens ainda não estavam receptivos aos bons pensamentos e deixavam-se levar pelas más influências. A evolução, lenta e gradual, e por vezes os grandes conflitos da crosta são necessários para trazer amadurecimento espiritual à humanidade. Vejam, meus amigos, eu vou ler novamente. A evolução é lenta e gradual. E, por vezes, os grandes conflitos na crosta são necessários para trazer amadurecimento espiritual à humanidade. Os franceses pretendiam manter a qualquer custo a dominação marroquina e passaram a apoiar o novo sultão, embora este também não tivesse conseguido dominar por completo as rebeliões pelo interior do país. A partir de janeiro de 1911, houve ataques de tribos rebeldes contra as forças francesas na área da Casa Blanca. E, no final de fevereiro, as forças do sultão não conseguiram mais manter as tribos rebeldes fora de Fez. O sultão pedia à França que enviasse tropas para conter os revoltosos. Nessa oportunidade, as outras nações, Espanha e Alemanha, acreditaram que, se os franceses chegassem ao Marrocos em grande número, não mais dividiriam a colônia. No final de abril de 1911, a ajuda francesa foi enviada e uma força com cerca de 20.000 homens, comandada pelo coronel Bourlard, chegou a Fez, praticamente no mês seguinte. O ambiente interno da nação africana ficou conturbado. Multidões de espíritos inferiores espalharam-se entre os encarnados, gerando uma cena dantesca. Enquanto os conflitos instalavam-se no Marrocos, a diplomacia na Europa enfrentava uma dura disputa. O momento pareceu ideal para um ataque maciço de todas as forças espirituais negativas e, contando com o temperamento belicoso reinante entre os alemães, a investida foi dura o suficiente para que, em maio, o governo germânico cogitasse de enviar navios de guerra aos portos marroquinos de Mogador e Agadir, sob o pretexto de defender os indivíduos e as firmas alemãs. Em julho, uma canhoneira, a Pantera, aportou na Baía de Agadir, o porto mais meridional do Marrocos. É verdade que era apenas um navio, mas o efeito psicológico foi dramático, e 4 dias depois, a Pantera foi substituída por uma belonave maior, o Berlim. Um terceiro navio, o Weber, chegou a fazer o revezamento no momento oportuno, mas o Berlim só saiu de Agadir em novembro. Os franceses estavam conscientizados do poderio militar alemão e, portanto, dispostos a fazer concessões. Os integrantes do posto Pátria e Força estavam contrariados, aumentaram a pressão que exerceriam sobre os franceses da materialidade. Dirigentes ingleses, além disso, começaram a ser abordados pelos integrantes do posto umbralino francês, e algumas reações foram colhidas na Inglaterra. O receio de que a Alemanha pudesse fixar bases navais no Atlântico cresceu. Nessa ocasião, emissários das colônias espirituais atuavam nas bases diplomáticas de todos os países envolvidos na crise, tentando evitar o acirramento dos ânimos. Os irmãos Paul e Jules Carbon foram diretamente assessorados por espíritos elevados, a fim de conduzir as negociações das embaixadas de Londres e Berlim. Apesar disso, entidades negativas os abordavam também e não deixavam um só minuto os governantes francês e alemão e britânico. Percebendo a atuação vigorosa das equipes umbralinas na crosta, os enviados de Alvorada Nova, a fim de buscar o equilíbrio das forças, àquela altura do melhor remédio para conter a crise, envolveram o dirigente britânico Lloyd George, que ainda em julho proclamou que a Inglaterra não iria tolerar ficar à parte dos acordos entre as nações, além de não aceitar a paz caso interesses nacionais fossem feridos.
Aparentemente, de caráter agressivo, o discurso foi um poderoso elemento para conter os ímpetos do governo alemão, e com isso a crise poderia ser atenuada. Por várias semanas a Inglaterra esperou a guerra, mas os emissários superiores sabiam que o efeito seria justamente o contrário. Fixada a sua posição de força no conflito, suprindo a deficiência francesa, os germânicos iriam recuar. Outra não foi a solução, pois em novembro de 1911, a França cedeu parte do Congo à Alemanha e conquistou sua liberdade no Marrocos. Como a interferência das colônias espirituais junto aos dirigentes franceses e alemães dificultou-se na medida em que havia fortes concentrações de entidades das fortificações umbralinas nesses locais, estrategicamente os espíritos elevados atuaram junto ao governo inglês e o resultado foi o esperado. O conflito cessou em face do recuo da Alemanha, ainda não disposta a enfrentar a nação britânica. Os membros dos postos Pátria e Força e Integridade Nacional, desejosos da guerra, ficaram muito contrariados, porque haviam perdido a batalha para as equipes da luz. A paz fora mantida. Os encarnados, no entanto, com seus pensamentos desviados da senda cristã, auxiliavam o trabalho das entidades inferiores e, ao invés de definitivamente resolvido o conflito, a guerra só tinha sido adiada. Após isso, as fortificações passaram a estudar cautelosamente o porquê de seu plano de contribuir para a eclosão de uma guerra na crosta não ter dado certo. Verificaram então que uma equipe mista dos postos de socorro 5, 7 e 9, aqui o autor espiritual diz: essa numeração é pertinente a postos de socorro de cidades espirituais, localizadas na quarta esfera espiritual que circunda o globo. Então eu vou ler o parágrafo novamente sem a nota. Após isso, as fortificações passaram a estudar cautelosamente o porquê de seu plano de contribuir para a eclosão de uma guerra na crosta não ter dado certo. Verificaram então que uma equipe mista dos postos de socorro 5, 7 e 9, ligados às cidades espirituais elevadas, todos localizados na mesma região em que as fortificações estavam, conseguiu dissuadir vários dirigentes encarnados dos países envolvidos. Portanto, pacificaram momentaneamente a situação. Inconformadas, desejavam trocar informações entre si a respeito dessa interferência das equipes espirituais dos postos, mas, sendo inimigas, não conseguiram. Iniciou-se, no entanto, uma outra visão que não tinham antes, a de como era importante a força da espiritualidade superior na vida dos espíritos, interferindo e afastando determinadas decisões negativas que gostariam de impor ao plano físico, através dos mecanismos de obsessão e da subjugação. Quando houve o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, as equipes do plano inferior agitaram-se outra vez. Prevendo a interferência dos emissários dos postos, foram precavidas e influenciaram Poincaré, no momento em que este estava em São Petersburgo, comentando o referido assassinato e suas consequências. A manifestação que seria de paz, apesar dos conflitos já existentes, tornou-se um ato que iria incentivar a Rússia a apoiar a Sérvia contra a Áustria e a Alemanha. É impressionante seu relato, Shin. Jamais soubera de tantos detalhes sobre a Primeira Guerra Mundial, nem mesmo quando estava encarnado. Sem dúvida, mesmo porque agora você está ampliando sua visão do conflito, verificando também a participação do plano espiritual nessa luta que abalou a humanidade. Sempre achei que somente o assassinato do arquiduque tivesse sido o grande determinante desse embate. Há alguns dados interessantes sobre esse fato histórico. Deseja conhecer? Sim, lógico, disse entusiasmado. Pois bem, Ishin prosseguiu, fazendo um breve retrospecto da história. Na manhã de sua partida para Sarajevo, o arquiduque Francisco Ferdinando encontrava-se hesitante. Passou algumas horas em seu oratório particular, após o que confiou aos seus auxiliares que se encontrava bastante angustiado. Alguns benfeitores espirituais cercaram-no de cuidados,
buscando intuí-lo para não partir naquela data. Entretanto, não atendendo ao aviso recebido, decidiu manter a programação. Por outro lado, forças umbralinas tramavam em Sarajevo a eliminação do dirigente austríaco, visando com isso ter elementos para incentivar a deflagração do conflito entre as nações da Europa. Influenciando encarnados, desta vez o pacto teve efeito e no dia 28 de junho o arquiduque Ferdinando e sua esposa foram assassinados a tiros quando retornavam de uma recepção oficial no palácio. O autor do atentado, Gravilo Príncipe, de 19 anos de idade, nascido em Gravovo, distrito de Livro, Bósnia, declarou à polícia que havia estudado muitos anos em Belgrado e tinha a intenção, já de havia muito tempo, de matar uma autoridade em devoção à causa nacionalista. Além do seu intuito, estava ele sob influência direta dos integrantes das fortificações umbralinas. Associando-se aos seus pensamentos, desvirtuados aos intuitos de igual sentido dos seres inferiores, formou-se uma simbiose que produziu um nefasto resultado, um dos motivos que conduziu à Primeira Grande Guerra. Um dos motivos. Os efeitos do atentado espalharam-se rapidamente. E em Sarajevo, onde os sérvios eram uma pequena minoria, a população saqueou casas e lojas, instalou-se a desarmonia, e quanto mais os encarnados desentendiam-se, tanto melhor era para a atuação dos espíritos inferiores. Meus amigos, olhem bem o que está escrito aqui. Instalou-se a desarmonia. E quanto mais os encarnados desentendiam-se, tanto melhor para a atuação dos espíritos inferiores. O que nós estamos vendo hoje? Não é a população se desentendendo? Por motivos fúteis? Isso só serve para dar brechas ao mal, à treva, a que situações mais dramáticas possam acontecer, regidas por espíritos negativos. Vamos continuando. Por todo o Império Austro-Húngaro, os ímpetos nacionalistas explodiram. A bandeira sérvia era insultada e a multidão percorria as ruas exigindo a punição desse país. Ao longo da crise, não deixavam de trabalhar os emissários, vindos de inúmeras colônias espirituais, especialmente alguns que envolviam, com cuidado, o imperador Francisco José, na Áustria. Tanto assim que ele chegou a atribuir o assassinato a um erro provocado por um pequeno grupo de homens que não espelhava todo o povo sérvio. Uma declaração, sem dúvida, pacificadora. A batalha, no entanto, no campo espiritual, acirrava-se a cada dia. E as entidades umbralinas não se conformavam com a interferência das equipes de luz nos seus intentos belicistas. Enquanto os bons espíritos agiam, de igual modo atuavam incessantemente esses membros das fortificações das zonas enegrecidas. Durante as tentativas diplomáticas e as agitações dos bastidores da crise internacional, aguardava-se que a Rússia não interferisse, dando suporte à Sérvia, pois se o fizesse, o conflito poderia, de fato, eclodir. Outro aspecto que a isso se somou foi o pensamento generalizado da Áustria de tomar uma medida de força antes que a Rússia e a França estivessem totalmente armadas, bem como de antecipar a conclusão das vias férreas russas. Intensa investida dos enviados umbralinos deu-se, por ocasião da visita oficial do presidente da França à Rússia. Durante um jantar no Palácio Imperial de Peterhof, presente toda a nobreza russa, o czar manifestou-se, saudando o visitante ilustre e enaltecendo a amizade entre os dois países. Poincaré respondeu que as diplomacias da Rússia e da França havia muito unido esforços pelo bem comum e que realmente as duas nações contabilizavam sólidos laços de reciprocidade. Paralelamente, o Império Austro-Húngaro estava remetendo à Sérvia uma nota oficial que tinha todas as características de um ultimátum, na medida em que concedia ao país destinatário um exíguo prazo de 2 dias para a resposta. Essa nota estava decidindo um dos maiores eventos da história do mundo.
O governo sérvio não aceitou as pressões austríacas e o conflito tomou maiores dimensões, ocasião em que o príncipe regente da Sérvia dirigiu-se ao czar russo, pedindo auxílio para o caso de eventual guerra que se aproximava. Antes de Poincaré deixar a Rússia, houve um jantar a bordo do iate francês e, por ocasião dos brindes, voltaram as alusões à crise internacional. Nesse momento, influenciado com vigor pelas forças do posto umbralino ligado à França, Poincaré colocou-se à disposição do governo russo, reiterando os laços de união entre as duas nações, justamente o que faltava para encorajar a Rússia a auxiliar a Sérvia contra o Império Austro-Húngaro. Foi expedida uma nota conjunta pelos dois chefes de governo nesse sentido, o que provocou imensa agitação nos meios diplomáticos, propagando-se por toda a Europa. O alinhamento das nações europeias não tardou, e cada uma resolveu posicionar-se ao lado que mais lhe convinha. Algumas com a Sérvia e outras acompanhando o Império Austríaco. Logicamente, não fora somente o assassinato do arquiduque a única causa para a Primeira Grande Guerra, embora os ânimos exaltados tivessem sido fatores ponderáveis para tanto. O despreparo dos encarnados naquela época foi determinante para gerar uma crise incontrolável. Assim, a influenciação generalizada das entidades inferiores, encontrando receptividade na crosta, conseguiu atingir o seu objetivo e a guerra não demorou a acontecer. Meus amigos, vemos bem. Toda e qualquer agitação humana, encarnada, belicosa, de agressividade, corrobora, auxilia a que a treva incentive atos dramáticos que vão prejudicar essa mesma comunidade. Então, meus amigos, o conselho de Jesus, orar e vigiar. Não sejamos nós agentes do conflito, não é verdade? Deixo aqui meu e-mail para que vocês façam contato, assim como podem escrever aqui na área dos comentários do YouTube. Vamos trocar ideias sobre tudo isso que estamos estudando. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.